Para finalizar a discussão sobre essa pequena série de vídeos sobre o arrependimento, quero dizer o seguinte ainda. O arrependimento liberta o ser humano dos seus erros, dos seus equívocos. O arrependimento desprende o ser humano. E é preciso se arrepender daqueles erros que o ser humano comete. Mas o próprio arrependimento ele precisa surgir do Espírito. E cabe ao Espírito, com a sua intuição, administrar a situação. E não a mente, não ao cabeção. A mente, pensando sobre os erros do passado, exagera, ela dramatiza as coisas, torna tudo pior do que na verdade é. Então o ser humano não deve tornar as coisas piores do que elas são. A vida já é difícil com os seus transtornos, com as suas dificuldades. E se nós exagerarmos nas lamentações, nos remorsos, se nós dramatizarmos o nosso arrependimento, entregando à mente apenas o arrependimento e não ao espírito, o que acontece? O ser humano se prende ao passado. Porque não cabe à mente administrar isso, gerenciar essa situação. Porque ela se torna presa fácil das formas de pensamentos que agem sobre ela. A mente se torna presa fácil das trevas que constituem o anel trevoso. Então as trevas procuram enganar o ser humano de duas formas. O incentivando a errar, através das tentações, e depois que o ser humano reconhece o seu erro, as trevas continuam a agir sobre ele se ele não tomar cuidado através da sua mente, através de uma forma errada de arrependimento, que prende o ser humano ao erro cometido, não o permitindo seguir adiante, dando continuidade à sua vida. Então é preciso tomar cuidado para não ficar pensando em demasia sobre um erro cometido. A vida segue. Errou fazer o quê? É preciso reconhecer o erro, é preciso se arrepender com o coração e não com o cabeção. Mas uma vez promovido o arrependimento, e uma vez que ele tenha surgido das profundezas do coração e o ser humano se sinta mais leve pelo fato de se ter arrependido e estar continuando a sua caminhada, ele deve olhar para frente, deve aprender algo com o erro para que não o repita, mas deve dar continuidade à sua vida, sempre para frente, sem se prender atrás. Porque o maior risco, o maior perigo nessa vida está onde? À frente do ser humano? Não. Atrás dele. Quando ele se volta para o passado, quando ele se prende às coisas do passado. O ser humano não deve se prender às coisas do passado e também não deve querer apressar as coisas para chegar ao futuro. O ser humano não pode estar no passado e nem no futuro, mas no presente. Ele pode e deve tirar conclusões sobre o passado, ter projetos para o futuro, mas a vida está no presente. E o espírito, quando desperto dentro do ser humano, está no presente, porque o espírito vive no tempo cósmico. O cosmos é o eterno presente. O cosmos não é o passado nem o futuro, ele é o eterno presente. E é nesse tempo que o ser humano deve estar, é nessa sintonia que ele deve estar, para que ele possa aprender com tudo e com todos, e possa se desenvolver de forma plena.
Então, caro amigo, aprenda com os seus erros, se arrependa, mas não dramatize a sua vida, não exagere, não fique preso aos seus erros, não sofra em demasia. A vida segue, a vida continua. Da mesma forma como numa cidade, depois do ser humano pegar um caminho errado, ele vai até um retorno para voltar ao caminho correto, assim precisa ser com a vida. O motorista não pode ficar lá se remoendo porque entrou numa rua errada. Ele precisa continuar vigilante para que possa dirigir corretamente no trânsito, de forma atenta, para que não se envolva num acidente. E assim precisamos ser no tempo presente da nossa vida. Se ficamos presos a um arrependimento frente ao passado, não estamos conscientes no presente, não estamos vigilantes no presente, e daí podemos nos envolver em novos acidentes da vida, assim como um motorista desatento pode se envolver em acidentes. Então, a vida está no presente. Se arrependa sim dos seus erros, mas não fique dramatizando. Não fique sofrendo em demasia. Os dias atuais já reservam dificuldades e sofrimentos na medida exata. Se ainda quisermos sofrer com os erros do passado, eternamente, não nos libertando dos erros, não nos perdoando, fica pior ainda. Então se perdoe. Se perdoe dos seus erros, se dê uma nova chance. Volte para o caminho certo e dê continuidade à caminhada, porque somente assim você chegará ao seu destino da melhor forma possível. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!